Quero fazer uma breve meditação na palavra do Senhor, que está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu amo esse texto bíblico, eu amo tudo que Paulo escreve, eu amo a Bíblia Sagrada, mas existem textos que são muito pertinentes para a realidade que a gente está vivendo e nós conseguimos, numa primeira leitura, já tirar verdades extremamente importantes e extremamente pertinentes à nossa época. Eu quero ler Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que eu digo que esse texto é muito pertinente? Porque nós vivemos numa sociedade cristã, nós vivemos numa sociedade católica ou evangélica, e nós temos uma cultura judaico-cristã que permeia a sociedade, né? Então é comum você ver pessoas que acreditam em Deus, acreditam na Bíblia, e alguns até que vão na igreja aos fins de semana, que frequentam a igreja no domingo, e que têm uma ideia muito reducionista do que é ser cristão. Vão na igreja, tem o culto de 1 hora e meia, e acham que o culto é aquilo ali, sabe? E esse texto de Paulo é muito pertinente para dar uma despertada na gente nessa época de tanto ativismo, porque ele diz que ele nos roga em Cristo para que nós apresentemos o nosso corpo em sacrifício vivo. Quando você pensa em Antigo Testamento, você pensa em sacrifício, você pensa em algo morto. Existia o sacrifício em que se apresentava vegetais ou animais. Mesmo assim, tinha que existir a morte. Você colhia o vegetal, colocava um bolo no altar ou algo relacionado ao mundo vegetal, tinha que estar separado da planta. Se você pegasse determinada planta, você tinha que matá-la, tirá-la da sua raiz para colocar no altar. Um animal você tinha que sacrificar para apresentar um sacrifício. No Novo Testamento, Paulo nos diz que nós somos um sacrifício vivo. E o que ele está dizendo com isso? Que onde eu estiver, sou um sacrifício vivo para Deus. Eu devo viver de forma sacrificial para Deus. Então o culto não se limita a uma convenção de 1 hora e meia, de 1 hora no espaço simbólico que a gente chama de igreja, que na verdade é uma construção, é um prédio. A igreja é a igreja de Cristo na face da terra. Eu sou a igreja e você é a igreja. Então, como igreja, como sacrifício vivo, onde nós estivermos, nós temos que estar prestando um culto a Deus. Então eu penso da seguinte forma, e é isso que o texto nos aponta e nos diz claramente, que eu devo ser um sacrifício vivo onde eu estiver. Você é um sacrifício vivo onde você estiver. Então, na vida ordinária que nós estamos vivendo, quer você esteja fazendo uma caminhada, cozinhando para o seu esposo, aparando a grama, dormindo, se alimentando, Paulo não vê dicotomia entre vida para Deus e vida para mim. A vida no mundo é uma vida para Deus. Então quer você esteja comendo, quer fazendo um churrasco para os amigos, quer assistindo o seu filho numa apresentação da escola, você deve fazer tudo para a glória de Deus. Você é um sacrifício vivo. E como sacrifício vivo, o mundo deve ser um altar para você. Aonde você estiver, você está prestando um culto racional a Deus. Segundo versículo fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando Paulo escreve, ele está pensando na cultura pagã que cercava a igreja. A igreja tinha um novo comportamento, as pessoas cristãs convertidas a Cristo tinham um novo comportamento, uma nova forma de viver esse grupo social dentro de um contexto pagão. Hoje nós vivemos num contexto em que todo mundo se diz cristão. Nós temos uma cultura judaico-cristã muito forte no Ocidente, na Europa, nas Américas, mas mesmo assim, as pessoas vivem como se não conhecessem Deus. Então,
cultura cristã não basta, costumes cristãos não bastam, deve haver uma conversão genuína a Cristo Jesus, senão a nossa mente vai ser formada, configurada pela cultura que nos cerca, e por mais que a cultura judaico-cristã esteja permeada em toda a sociedade continua má, continua perversa, porque o homem continua mau e continua perverso. A Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice. E eu me lembro aqui do Paul Washer, uma vez, dando uma palestra numa universidade americana, e um jovem, ouvindo ele falar que o homem é mau, que o homem precisa de Deus, que o homem precisa de Cristo. Aí o homem moderno, que se sente bom, ele fala, puxa, eu não preciso de Cristo, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, por que eu preciso de Cristo? Eu não pedi para ele morrer por mim, eu não pedi para ele morrer por mim. Então esse jovem chegou no Paul Washer e disse, doutor, eu acredito que o senhor está cometendo um engano. Eu sou uma pessoa boa, eu não sou mal, como o senhor está dizendo. Aí o Paul Washer disse para ele, jovem, se eu projetasse num telão aqui o que você pensou na sua última hora, você iria embora desse campus universitário com vergonha. Agora imagina no seu último dia, imagina na última década, o que você fez, o que você pensou. Você iria embora da cidade. Então, todos nós somos maus e precisamos de Cristo, precisamos de um Salvador. E eu quero reler esse texto numa versão do Eugene Peterson, da Bíblia A Mensagem. O mesmo texto bíblico que eu li, eu vou repetir aqui para você, e diz assim, ó, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem sua vida cotidiana como se fosse uma oferta, quando você dorme, come, trabalha ou passeia. O que mais ele diz? Vocês devem receber o que Deus já fez por vocês, e é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Nós somos seres culturais, seres sociais. Então, o que nós vamos fazer? Reproduzir a cultura à nossa volta. E quando falta-nos a lente das Escrituras, quando falta consciência de Evangelho, quando nós não temos filtros estabelecidos na nossa mente pela palavra, nós absorvemos tudo à nossa volta e nos nivelamos aos anões que nos rodeiam, que são pessoas que não conhecem a luz verdadeira do Evangelho em Cristo Jesus, que é a verdade encarnada. Não apenas o Evangelho conceitual, o Evangelho de um Cristo institucionalizado, mas Cristo vivo, o Verbo encarnado. Ele continua assim, vocês serão mudados de dentro para fora, descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre arrasta vocês para baixo a nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Que Deus possa te abençoar, te enriquecer em sabedoria e graça, que a consciência de Evangelho esteja cada dia mais plena no seu coração e na sua mente, para você conhecer a Cristo cada dia mais e mais.